A Arquidiocese de Campinas acolheu com grande alegria bispos e padres dos tribunais eclesiásticos de segunda instâncias para um encontro de troca de experiências. Bom, então, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente esse encontro, o objetivo dele, a razão e quem está participando. Então, esse é o encontro da Comissão Episcopal para os Tribunais de Segunda Instância do Brasil com os vigários judiciais dos tribunais de segunda instância do Brasil. Então, no Brasil, nós temos 17 tribunais de segunda instância, tribunais eclesiásticos. E este é o primeiro encontro, assim, nesse nível que nós estamos realizando. Primeiramente, estava previsto para ser realizado em Brasília. Mas devido a várias circunstâncias, então se pensou melhor de fazer aqui, em Campinas, que também já é um local de fácil acesso para todo mundo. Então nós temos aqui bispos, que são moderadores dos tribunais, os membros da comissão episcopal e também os vigários judiciais. Tem um bispo que é vigário judicial e os outros são padres, normalmente. Então, desde de Guarabira, no Nordeste, até o sul do país, temos gente de Porto Alegre, do Paraná, daqui de São Paulo, né, do estado de São Paulo, Minas Gerais, né, Goiás. Então, gente de todas essas partes onde estão instalados os tribunais de segunda instância. E o objetivo é, em primeiro lugar, reunir os vigários judiciais, aqueles que são responsáveis pelos tribunais, e partilhar um pouco as dificuldades e as expectativas que os tribunais no Brasil enfrentam hoje. E o encontro começou ontem, dia 24, e termina amanhã, dia 26. É um encontro onde nós vamos, então, estreitando o relacionamento entre os operadores dos tribunais, de modo especial os vigários judiciais, e buscando algumas perspectivas para o futuro, na organização dos tribunais, na preparação daqueles que trabalham com os tribunais no Brasil. E pelo que nós estamos percebendo, esse encontro está produzindo muito bons frutos, já. Antes de terminar, mas já está produzindo bons frutos, seja no relacionamento, na ajuda mútua, e com certeza daqui para frente esse encontro vai produzir muito mais coisas para os tribunais pelo Brasil afora. E o tribunal, ele revela a existência de uma dimensão muito importante da vida da igreja, que também é pastoral, que é vamos dizer assim, a aplicação da justiça ou o exercício da justiça na igreja. As coisas devem ser feitas de modo justo, adequado, e os tribunais às vezes precisam entrar porque as partes que têm alguma controvérsia precisam de alguém que diga uma palavra. Alguém de fora desse relacionamento das partes para dizer uma palavra. Este é o tribunal, essa parte de fora é o tribunal eclesiástico. E as causas são de vários modos, né? Sejam causas penais, as causas que dizem respeito diretamente ao sacramento do matrimônio, quando o casal pede para que o tribunal resolva uma dúvida que eles têm com relação à existência ou não do sacramento do matrimônio. Não é um julgamento do marido e da mulher, das partes, é um julgamento do sacramento do matrimônio. É o sacramento do matrimônio que está sentado no banco para ser julgado. Existiu ou não existiu? Houve ou não? Então esse trabalho todo que os juízes devem desenvolver nos tribunais, ele deve contar com assessoria, com suporte, com apoio. E é isso que essa comissão que é do Brasil todo, instituída pela presidência da CNBB, essa comissão busca ajudar os tribunais a fazerem bem esse seu trabalho. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, né, que existe o tribunal normal, que é da justiça comum, e a igreja também tem o seu tribunal para várias causas. Uma delas, que é a mais procurada, é para a declaração de nulidade. Não declara que o casamento é nulo, né, mas de nulidade, que ele não houve, é isso? Sim. Então, o tribunal eclesiástico, que se chama, é um tribunal verdadeiro, aos moldes do tribunal civil. A diferença do tribunal eclesiástico para o tribunal civil é que o tribunal civil cuida das causas civis. E o tribunal eclesiástico cuida das causas eclesiásticas, ou seja, as causas no interno da igreja. Porque a igreja é uma sociedade. E uma sociedade precisa
de leis, precisa que essas leis sejam aplicadas, sejam cumpridas, né? Então, o tribunal é para julgar exatamente se o batizado, no caso, o católico, no caso nós católicos, se tudo isso está de acordo. Se ele não cometeu crime, então existem crimes que acontecem e as pessoas às vezes não sabem que aconteceu um crime. Além de pecado, passa a ser um crime. E são pecados ou crimes contra as pessoas, contra a igreja, contra Deus, né? Então sai do nível apenas do pecado. E as pessoas às vezes pensam que é somente um pecado que eu peço perdão e Deus perdoou. É evidente que sim. Mas existem coisas que tolheram ou prejudicaram outras pessoas, o direito de outros batizados. E isso precisa de ser julgado, precisa de ser visto, precisa de ser, vamos dizer assim, melhorado. E o tribunal dá uma sentença depois, condenando, seja a pessoa, seja a instituição, seja aquele aspecto da vida cristã que não foi vivido ou foi mal vivido. O tribunal, portanto, ele ajuda a nós cristãos, a nós católicos, a vivermos segundo o Evangelho. É uma ferramenta pastoral que nos ajuda. E nós precisamos não apenas do nosso reconhecimento de que somos perdoados, mas precisamos efetivamente que na igreja apareça esse perdão. Né? E o tribunal tem essa capacidade, essa competência de emitir um juízo sobre aquilo que nós vivemos e como nós vivemos, né? Para que a gente não ultrapasse os limites da nossa própria liberdade no exercício do direito que nós temos. Cada um tem direito de viver, mas nós não podemos ultrapassar com o nosso direito, não podemos passar por cima do direito dos outros. Existem muitos casais que vivem em segunda união já há muito tempo e não sabem que podem ter a situação legalizada dentro da igreja. O que esses casais devem procurar? O que eles devem fazer? Bom, primeiro, um casal de segunda união é alguém deles que está numa situação irregular em relação ao casamento. Quer dizer, houve um casamento, o sacramento do matrimônio, houve a separação e depois da separação houve uma segunda união. Então, o que é que o tribunal pode ajudar? Primeiro, na paróquia, com o padre ou com quem for indicado na diocese, o fiel deve procurar a pessoa que teve o seu casamento desfeito ou se separou por alguma razão, ela deve procurar uma orientação. Aquela separação pode ter ocorrido exatamente porque não houve o sacramento, desde o princípio. Então aí o tribunal precisa se manifestar para julgar se houve ou não o sacramento. E esse julgamento é feito então pelo tribunal depois de um processo para verificar da parte de quem se separou, da parte separada, e como é que se encaminhou todo esse processo e como é que a gente pode se manifestar. A igreja pode reconhecer que aquele casamento não aconteceu, mas isso quem vai dizer é o tribunal. Não é a pessoa que diz, olha, eu não casei, mas não houve sacramento. Não. Quem diz isso é o tribunal eclesiástico. Agora, a pessoa deve procurar orientação, né? E, como disse, lá na paróquia, perguntar para o padre como é que ele faz. Ele quer entender o que aconteceu com o seu casamento, né? E perceber que, vamos dizer assim, a vida que ele leva na sua família tem a ver com a fé que ele professa. Não são duas coisas distintas, né? A nossa fé, ela tem uma incidência concreta na realidade. E deve ter. Então, para que essa incidência seja, vamos dizer assim, seja direta, correta, nós precisamos estar vivendo objetivamente aquilo que nós acreditamos. E o sacramento do matrimônio se coloca aí no meio às vezes. A pessoa está vivendo uma segunda união, é uma situação irregular, né? Porque o sacramento do matrimônio, ele não tem, na igreja não tem divórcio. Né? A pessoa e está errado o teu divórcio, nós sabemos disso. Então agora a pessoa que se separou, não é que ela casou e se separou, e não existe mais o casamento. Para nós na igreja, a pessoa casou, a única coisa que separa a união é a morte de um dos dois. Agora, acontece que muitos casais
se separaram porque já antes não houve o sacramento. Então, o tribunal tem essa capacidade, tem essa obrigação de dizer, olha, de fato aquela união de vocês não foi sacramento. Ou foi sacramento. E às vezes a pessoa levanta a pergunta e vai ter uma certificação de que houve sacramento. Então, se houve o sacramento, não tem o que fazer. Não tem o que fazer porque a única coisa que separa marido e mulher, depois de terem recebido o sacramento do matrimônio, é a morte de um e de outro, ou de outro. O senhor é presidente da Comissão Episcopal para Tribunais de Segunda Instância. Qual que é a função da segunda instância? Então, a comissão dos bispos para os tribunais de segunda instância é composta de 4 membros. Eu, aqui de Campinas, Dom Francisco Bach, da Diocese de São José dos Pinhais, Dom Francisco Lucena, que é bispo de Guarabira, no Ceará, e Dom Moacir Silva, que é o arcebispo de Ribeirão Preto. Então nós 4 compomos essa comissão. Eu sou o presidente, talvez porque seja o que participo dessa comissão há mais tempo. Então a presidência da comissão me colocou como o coordenador, não se tem um nome tanto de presidente, mas aquele que coordena um pouco os trabalhos. E a função dessa comissão é, de fato, animar os tribunais de segunda instância. Qual a diferença? Os tribunais de primeira instância são de responsabilidade dos bispos e das províncias eclesiásticas, dos arcebispos. Agora, os tribunais de segunda instância, eles foram instituídos pela Conferência dos Bispos, pela presidência da conferência. É preciso ouvir para que a assinatura apostólica, em Roma, aprove a criação de um tribunal de segunda instância. Então não depende do bispo, depende da conferência. E a conferência, então, instituiu essa comissão para que nós pudéssemos ajudar os tribunais de segunda instância a desempenhar bem o seu papel.